Pessoal, eu estava nesse instante pesquisando sobre como está a situação do setor agro lá no estado do Rio Grande do Sul. Agora que a chuva deu uma diminuída e as águas estão começando a baixar, podemos ver a dimensão da destruição e prejuízo dessa tragédia. E lendo algumas notícias sobre isso, como essas que estou mostrando aqui para vocês na tela, eu me lembrei da explicação que a gestora do Fiagro Vigia 11 deu para os seus cotistas, referente ao que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E isso me mostrou como é importante você não confiar de olhos fechados nas gestoras dos fundos imobiliários que você investe. No dia 20/5 saiu o relatório gerencial do Fiagro Vigia 11. Eu até considerei com vocês aqui em um vídeo que eu fiz falando sobre isso. Observe que a gestora ela selecionou aqui apenas 2 parágrafos para poder falar do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Na verdade foi apenas um, Porque aqui nesse primeiro, ela só menciona que aconteceu as inundações, e isso todo mundo sabe. Então aqui no segundo parágrafo, a gestora, que é a Valora, ela menciona o seguinte, que em relação aos ativos do portfólio do fundo com exposição do estado do Rio Grande do Sul, especificamente referindo-se às cooperativas de grãos da região, todas estão localizadas em sub-regiões menos afetadas. Isso é o que a gestão ela diz. Ela menciona também que a maior parte da colheita de soja já tinha sido realizada, aproximadamente 79% em todo o estado do Rio Grande do Sul, até o dia 12/5, segundo o CONAB. E um ponto para se prestar atenção, a gestora ela menciona que é com relação à logística de escoamento da produção, a qual ela seguirá acompanhando. E ela finaliza dizendo que, nesse sentido, o ocorrido não impactou o portfólio do fundo. Então, essa consideração final nos deixa muito a pensar, especialmente quando a gente vê notícias como essas daqui, onde estima-se que o prejuízo, até no momento lá no setor agro do Rio Grande do Sul, ultrapassa aqui os 3 bilhões de reais. E também fica muito difícil acreditar nessa consideração final aqui da gestora, que a gestora fez, sobre o impacto no portfólio do ativo com respeito aos devedores. Por qual motivo? Como eu havia mencionado, atualmente ele tem uma exposição aqui, para vocês repararem, esse segmento aqui, de cooperativa, que atualmente corresponde a 42,1% de todo o seu patrimônio. Então podemos ver o quê? Que 42% dos seus devedores atualmente atuam no setor de cooperativas. E essas cooperativas, esses 42%, estão localizadas somente lá no estado do Rio Grande do Sul. Então, observe que ele tem uma exposição com respeito a segmento de 42%. Aí, se aqui você for buscar todas as cooperativas que ele tem exposições elevadas. Essa primeira cooperativa aqui, Codribar, aqui ele tem uma exposição maior de 9,73%. Além desse CRA aqui, ele tem mais outros CRAs dessa mesma cooperativa. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver outra cooperativa que ele tem, a Cotrisul. Atualmente, ele também tem 3 CRAs com respeito a essa cooperativa. Se você colocar no papel, anotar o PL, no caso, patrimônio líquido do Vigia 11, investido em cada uma dessas cooperativas, se você somar tudo, vai dar aproximadamente ali 44%, 45% do PL. Então, quase metade do patrimônio atual do Vigia 11 está em devedores que atuam no estado do Rio Grande do Sul. E se aqui no final você for procurar ver, a maioria dessas cooperativas, elas não atuam somente no segmento de soja. Assim como o fundo, lá na explicação, ele falou que 79% da colheita da soja tinha sido feita. Sim, beleza. Mas se você procurar aqui, a principal atuação deles tem a ver com o segmento de produção e beneficiamento de rações e de arroz. A Cotrisul mesmo é uma delas. Se você procurar aqui, a Cotricel também, ela vai falar, produção e beneficiamento de grãos e de arroz. As outras cooperativas do mesmo jeito, exceto aí a Languiru, que mexe ali com abate de animais. Aí quando a gente volta para notícias como essas daqui, mostrando os impactos que essa enchente teve lá no estado do Rio Grande do Sul, a gente começa a ver que não é possível confiar numa gestora que diz que está tudo bem, por assim dizer, sendo que as notícias mostram totalmente ao contrário. Mostra que o setor agro teve um alto prejuízo até no momento, já que esse prejuízo pode aumentar ainda mais, porque ainda está sendo contabilizado tudo que ocorreu. E também tem a questão de logística, entre outros fatores que podem ameaçar bastante ou aumentar ainda mais o prejuízo do setor agro. Vamos acompanhar aqui alguns fatos sobre essa notícia aqui que fala sobre o prejuízo até no momento de 3 bilhões
aqui no estado do Rio Grande do Sul. Essa notícia aqui, ela menciona o seguinte, que o presidente da Farsul destaca que a agropecuária gaúcha enfrenta um momento pior do que nas últimas safras e durante a pandemia. A notícia aqui continua dizendo o seguinte, que a média de prejuízo por produtor entrevistado é de aproximadamente 1,4 milhão de reais, levando em consideração gastos com investimento, arrendamento, comercialização e dívidas. Além disso, pode haver gastos adicionais aqui de aproximadamente 415 mil reais relacionados ao custeio da safra. A notícia ainda diz o seguinte, com base nisso, o prejuízo preliminar para as áreas inundadas foi estimado em 3 bilhões de reais. No entanto, ressalta-se que esse valor está muito aquém do prejuízo real. Então, esse prejuízo pode ser muito maior do que realmente está sendo calculado até no momento. O presidente dessa instituição continua dizendo o seguinte também, que além dos danos já quantificados, há outras formas de prejuízo relacionadas à comercialização dos produtos colhidos e os que estão prestes a ser colhidos, especialmente os grãos. Eles relatam que a soja ela pode aqui brotar, ficar podre, germinar e a umidade também pode estragar. Então isso tem aqui impacto direto nas vendas. A notícia continua dizendo o seguinte também, pessoal, que o levantamento também revelou que quase 60% dos produtores entrevistados estão 100% endividados, enquanto os demais possuem dívidas de safras passadas, renegociadas e com vencimento para este ano. A notícia também menciona que o sentimento atualmente é pessimista, com respeito ao futuro. Isso é comentário aí dos próprios produtores rurais, que mencionam que não estão com expectativas positivas para o futuro próximo. Ele menciona aqui que demissões e rescisões de férias coletivas são medidas que já estão sendo consideradas. Ele menciona também que, dos entrevistados, 40% indicaram que pretendem suspender contratos ou estabelecer férias coletivas. Então isso mostra que a situação lá no estado do Rio Grande do Sul realmente não está nada positiva, bem diferente aí do que a gestora Valora ela mencionou. E aqui por último também fala-se sobre a questão do arroz, Atualmente o estado do Rio Grande do Sul ele é o principal produtor de arroz aqui do nosso país. E como eu mencionei também, a maioria das cooperativas que são devedoras do Fiagro Vigia 11 atuam no setor de arroz. A notícia menciona aqui que a cultura da soja ela foi a mais afetada, representando aí 46% dos terrenos atingidos. Em seguida veio aqui o arroz, com aproximadamente 4,5 mil hectares prejudicados, equivalente aqui a aproximadamente 13% da área total afetada. E um setor também que foi muito prejudicado foi o setor da pecuária, com aproximadamente aqui 23,6 mil animais foram atingidos pelas inundações. Desses, 22,1 mil são bovinos, correspondendo a quase 94% do rebanho da região. Então, pessoal, qual é meu objetivo ao comparar o que a gestora Valora, ela mencionou aqui no relatório gerencial do Vigia 11 com respeito a esses devedores que têm atuação lá no Rio Grande do Sul? Como eu mencionei, apenas um parágrafo para poder mencionar tudo isso que aconteceu lá no estado do Rio Grande do Sul. E as notícias aqui falam totalmente ao contrário. Notícias mostrando a dimensão do prejuízo que as inundações causaram lá, infelizmente, no estado do Rio Grande do Sul. Então, isso é importante que você sempre está acompanhando o relatório gerencial e também as notícias de um modo geral. Não só no relatório gerencial do fundo que você investe, porque muitas vezes a gestora ela pode sim transmitir uma mensagem de uma maneira que pareça estar tudo bem, mas que na verdade não está. E é exatamente o que aconteceu aqui no relatório com respeito ao Vigia 11. A gestora ela tentou, pelo menos na minha visão, minimizar essa situação, dizendo aqui no final que o ocorrido não impactou o portfólio do fundo, porém isso parece ser muito irrealista, já que ele tem uma alta exposição lá no estado do Rio Grande do Sul e ele vai ser sim impactado direto ou indiretamente, ele vai sim sofrer consequências. Muitos desses devedores aí podem deixar de honrar o compromisso de pagar o Vigia 11, não pelo fato de não querer pagar, mas pelo fato de não ter condições de honrar o seu compromisso, já que tiveram um alto prejuízo com respeito a essas inundações que ocorreram lá no estado do Rio Grande do Sul, beleza? Então, sempre acompanhe os fundos que você investe, dê o relatório gerencial, procure também pesquisar de maneira independente, para que assim você possa ver o que realmente está acontecendo dentro do ativo, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.